No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, a gente tem a seguinte passagem. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A nova versão da língua de hoje traduziu esse versículo como: portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Segundo o Lexo de Strong, a palavra sujeitai-vos vem do grego hupotasso, que significa refere-se a um ato voluntário de reconhecer a autoridade, nesse caso a de Deus. A ação de submeter é uma escolha consciente e não imposta. Por outro lado, a palavra resistir, antititeme, no grego, significa resistir ou opor-se. Essa resistência é ativa e intencional, implicando um enfrentamento com determinação às forças malignas. Refere-se a uma luta espiritual contra o diabo. E o que eu quero chamar a sua atenção é que tanto na nova tradução quanto nos lexos, uma coisa que fica bem clara é uma ação completamente ativa, tanto no sentido de você se submeter a Deus, quanto de você resistir ao diabo. Muitas vezes a gente ouve pregadores dizendo: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas esse não é o versículo completo e também nem explica toda a situação. Porque o ato de resistir ao diabo, ele está inteiramente ligado com o fato de sujeitar a Deus. E como a gente acabou de ler, sujeição é um ato voluntário e intencional. Muitas vezes a gente tem a ideia de que o simples fato da gente crer em Deus e orar e fazer todas as coisas que um crente costuma fazer, a gente costuma achar um lugar de postura onde a gente não tem nenhum tipo de responsabilidade em relação a isso. Em relação a resistir ao pecado e às forças do maligno. Mas tanto sujeitar quanto resistir são ações ativas, determinadas e intencionais. O que eu quero dizer aqui é: Deus não faz tudo sozinho. Ele nos empodera para que nós possamos resistir às forças malignas se a gente se submeter à vontade e o poderio dele. E um outro texto que confirma essa ideia é Hebreus 4, versículo 14 em diante. Eu vou ler novamente atualizada. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa convicção. Mais uma vez, um imperativo, algo que a gente precisa fazer. Conservemos firmes a nossa convicção. Jesus não vai fazer isso por nós temos que fazer. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Importante destacar, mais uma vez, conservemos. Imperativo, uma palavra de ação, algo que nós precisamos fazer, e só cabe a nós fazer. E o restante do trecho vai dizer que Jesus se compadece das nossas fraquezas, porque ele foi tentado assim como nós somos, porém ele não pecou. E no final ele ainda diz: aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Misericórdia porque ele também foi tentado. Graça para ajuda em momento oportuno, por quê? Qual que é o momento oportuno? Depois que você pecou ou antes de você pecar? Lembra de Tiago 4,7? Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo. Resistir ao diabo só é possível se você se sujeita a Deus. E quando é que você precisa dar graça em momento oportuno para resistir às tentações? Antes do diabo te tentar. Ou até mesmo durante a tentação. E também até, eventualmente, depois de uma possível queda. E o que eu quero te passar nesse vídeo é que existe uma necessidade de você compreender qual que é a ação de Deus em relação à luta do crente, a luta contra o pecado, a luta contra tudo aquilo que pode te abalar espiritualmente, as batalhas espirituais, mas também que você tenha um conhecimento acerca das coisas que são necessárias que nós façamos, que você e eu faça. Não adianta a gente esperar que tudo caia do céu, porque Deus é bom. Ele espera de nós uma postura. E é através dessa postura, de se sujeitar a Deus, de se achegar ao trono da graça, em momento oportuno, que o agir dele acontece na nossa vida. Não fazemos tudo sozinhos, mas nós precisamos entender qual é o nosso papel e agir com confiança, sabendo que Deus já nos deu a vitória, mas ele precisa do nosso posicionamento. Amém? Curta, comenta, compartilha, manda para um amigo. Tamo junto.